Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Glauco Kio e eu estou aqui para fazer o programa Termômetro. E hoje o nosso tópico é sobre a política estadual. Aqui em Santa Catarina nós estamos num balaio de gatos bem grande e queremos mostrar a você um pouco desses bastidores do que realmente acontece na política catarinense. Vamos trazer para vocês, então, o emaranhado de candidatos ou pré-candidatos a governador. Temos aí uma data muito específica, que é 2 de outubro, o dia das eleições. Mas antes dela tem uma outra data muito importante, que vai passar no calendário de todos pré-candidatos e mesmo aqueles que vão desistir, que é 2 de abril. 2 de abril é a data em que os prefeitos pré-candidatos, como Lunelli de Jaraguá do Sul, Jean Loureiro, Fabrício, eles vão estar tendo que se renunciar ao cargo. E aí é que nós vamos ver quem vai ter água para beber. Porque além desse, porém, ainda 2 de abril marca a última data para aqueles que querem se desfiliar do seu partido e se filiar no outro, como é o caso de Dário Berger, que quer sair do MDB, pois não vê chance de ser candidato no MDB e pode ir para o PSB. Então essa data, 2 de abril, anotem aí, ela é muito importante no calendário eleitoral, principalmente aqui de Santa Catarina, claro, de todo o Brasil, mas em Santa Catarina, com essas peculiaridades todas que existem, você vai ter muitas surpresas, eu acredito nisso. E a quantidade de candidatos é que vai depender dessa data. Porque, num âmbito geral, todos são pré-candidatos. Estão aí colocados praticamente 8, 9 pré-candidatos com possibilidades de candidatura viáveis. Mas em 2 de abril nós já vamos ter o primeiro termômetro da temperatura catarinense para quem realmente pode ser. E claro, em agosto sim definir os candidatos ao governo de Santa Catarina. E vamos começar a discutir justamente com o mandatário maior do nosso estado, o governador, que hoje está sem partido, saiu do PSL, em que ele foi ungidamente eleito num pleito da nova política. Você conhece a nova política? Se não conhece, vai deixar de conhecer logo logo, porque ela vai acabar. É isso que eu sinto. Não tem mais espaço para essa moda que aconteceu em 2018. E vamos voltar à velha política. O próprio governador está fazendo isso na Assembleia Legislativa, com o MDB, PSD, PP e alguns outros deputados que, independente do partido, estão alinhados com o governador. Isso tudo foi depois do Heron assumir a Casa Civil. Heron, que é o braço direito do Júlio Garcia, deputado estadual do PSD. Então aí começa todo o balaio de gatos que você vai entender um pouco mais hoje e nos próximos programas também. O MDB está muito colado no Moisés, principalmente a bancada estadual e algumas lideranças, inclusive como o ex-governador Eduardo Pinho Moreira, que já está com emprego lá no BNDES. Então, tudo indica que o Moisés pode ir ao MDB. Essa é a minha opinião. Existe uma outra circunstância que ele também pode ir para o Avante. Por quê? Porque as pessoas mais ligadas a ele querem que ele não vá para um partido tradicional. E os convites existem, tanto do MDB, o mais forte, como o convite do PP, PSD e inclusive do PSDB. Nesse final do ano 2021 também houve esse aceno. Então quer dizer, o Moisés está muito à vontade, ou não, de realmente escolher o seu partido, e ele quer fazer isso ainda em janeiro, segundo algumas fontes, mas realmente se ele vai para um partido tradicional, que é onde tem os convites, que já tem uma estrutura partidária em todo o estado, ou se ele vai num partido menor, que ele possa ser o dono, que é o Avante, por exemplo, que é um partido que ele pode ter um domínio, mas que daí talvez tenha alguma dificuldade em atrair
2, 3 partidos maiores, que dariam essa envergadura a ele para uma eleição estadual. Então esse é um cenário em que se encontra aí Carlos Moisés e, na minha opinião, o MDB. E você pode até perguntar, e onde fica o Lunelli, prefeito de Jaraguá do Sul, Dário Berger, senador, inclusive Celso Maldaner, mesmo que ele já tenha dito que vai abrir mão para o Lunelli, prefeito de Jaraguá do Sul, mas política a gente só não vê boi voar. Cada dia é uma história diferente, então nós vamos ainda aguardar para ver como vai ficar isso. Mas que os deputados estaduais já estão muito alinhados com o governador, isso é uma verdade que está aí para quem quiser ver. Então esse é um cenário assim, bem quase consolidado, a ida do Moisés ao MDB. E aí quem vai vir junto é que nós vamos ver nos outros cenários daqui para frente. E vamos começar, inclusive, falando do novo União Brasil. União Brasil veio da junção do DEM com o PSL. E aí a grande estrela da trupe é o prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro. Ele tem uma certa dificuldade hoje em sair da grande Florianópolis. Falo isso politicamente, em termos de densidade eleitoral. E a aliança também não tem uma capilaridade em todos os municípios, ou pelo menos os grandes, em Santa Catarina. E essa dificuldade o Jean Loureiro tem e o Fabrício, prefeito de Balneário Camboriú, do Podemos, também tem. Então vejam que os prefeitos aí estão assim bem colocados, estão no quadro, mas não tem uma definição, não tem uma candidatura sólida para que eles digam assim, vou renunciar ao meu mandato. Então, tanto o Fabrício como o Jean estão atrás do PSD, um conversa com o outro, estão atrás dos Republicanos, que depois a gente vai falar que pode estar também com o PL de Jorginho Melo. Então, quer dizer, ainda é tudo muito nebuloso e nós vamos ver com muita atenção como essas peças de xadrez vão ficar no tabuleiro da política catarinense. Mas, sem sombra de dúvida, hoje, Jean Loureiro, Fabrício, estão, vamos dizer assim, nesse meio de campo. Estão correndo atrás, os republicanos, PSD, para tentar fazer uma força de centro. E aí se viabilizar politicamente e tem uma data limite aí para isso. E por isso que o tempo corre contra eles, que é 2 de abril. A seguir, nós podemos falar do PSD, que é um outro grande partido em Santa Catarina e que hoje tem 3 pré-candidaturas. Estão colocados o ex-governador Raimundo Colombo, estão colocados o atual prefeito João Rodrigues de Chapecó e Napoleão Bernardes, ex-prefeito de Blumenau. Por que eu não citei até o João Rodrigues antes, como prefeito também que pode renunciar? Porque ele, no final de dezembro ali, final do ano 2021, declinou da candidatura no PSD. Ele disse que ele não seria candidato a governador pelo PSD, porque o PSD vai ter candidato a presidente, que é Rodrigo Pacheco. E aí, como o João Rodrigues é muito Bolsonaro, ele já deu a entender que no PSD ele não tem espaço. E para onde vai o João Rodrigues? Será que vai para o PP? Mas aí tem o Esperidião Amin, que já disse que é pré-candidato também a governador. Depois nós vamos falar sobre os dois ainda. Então quer dizer, muita água vai passar por baixo dessa ponte. E aguardem, realmente vai ter muitas reviravoltas aí. E tudo passa também pela eleição presidencial, pois nós temos um cenário hoje praticamente consolidado, pelo que eu estou lendo, principalmente nas colunas dos grandes analistas políticos, a terceira via não está conseguindo se solidificar. Mesmo com o Moro atingindo aí 2 pontos percentuais, não é uma candidatura sólida perante, vamos dizer, o PIB brasileiro. E como eu sempre digo também, não adianta o Moisés hoje contentar todos os prefeitos e tudo, se você combina com os caciques, mas tem uma coisa muito importante, é combinar com o povo. Então tem muitos melindres ainda que a população, quem acha que não gosta de política, ela gosta e está atenta.
Na hora H, ela vai saber escolher. Então não tentem fazer jogo de bastidores para conversar com esse, com aquele, vender a alma, porque a população vai ficar sabendo. Não adianta mudar de partido na última hora, sem uma boa razão. Isso é muito importante para todos entenderem. A política, ela dá voltas, ela dá muitas surpresas, principalmente para aqueles que mudam de coxo de uma hora para outra. E ainda temos também nesse, vamos dizer assim, emaranhado de partidos, né, o PSDB e o PP. O PSDB, através do Merizio, que continua sendo o candidato oficial, mas perdeu muita força, porque ele apoiava o Eduardo Leite, o pré-candidato, governador do Rio Grande do Sul e pré-candidato a presidente nas prévias do PSDB, que acabou perdendo para o João Dória. Isso enfraqueceu muito Gelson Merizio, né, que foi candidato a governador contra o Moisés. E agora, inclusive, pintou o convite do PSDB para o Moisés ir, praticamente descartado. Mas o PSDB se coloca como uma noiva da hora, mais ou menos isso. Porque há muita chance, o Merizio inclusive fez um gesto ao Décio Lima do PT, o que é impossível, né? Já que o PSDB deve ter candidato a presidente e não teria como apoiar o Lula aqui no estado. E o PP, novamente, tendo na figura do Espiridão Amin, já que houve a desistência do Juarez Ponticelli, prefeito de Tubarão, na sua pré-candidatura, desistiu, e o Boeira, também foi candidato federal, né, também saiu do partido e está indo para o PSB, que nós vamos um pouquinho da esquerda também. Mas o PP, será que está preparado para novamente uma candidatura de Espiridão Amin? Será que não era hora de realmente dar uma renovada? Mas tem muita história, se elegeu o senador mais votado, então também tem que ser respeitado. Mas acredito muito que o PP pode estar numa conjectura aí que venha lá de cima para baixo. E isso também existe. E é o nosso próximo tema que nós vamos discutir agora, que é a candidatura de Jorginho Melo, do PL. Uma candidatura bolsonarista. Está lá, escrito na testa, Bolsonaro. Não tem como mais desconectar, ainda mais com a filiação do Bolsonaro, agora, no final do ano, no PL, Partido Liberal, que é comandado pelo Jorginho Melo aqui em Santa Catarina. Então, ali, os partidos que estiverem com Bolsonaro a nível federal, e PP e republicanos, que eu citei lá atrás, que hoje estaria, porque é vice do Jean Loureiro, poderiam estar numa coligação mais de centro, muito provavelmente estarão com Jorginho Melo. E aí a grande questão, como ficam os Amin nessa questão? Vão apoiar Jorginho Melo? Ou vão ter uma candidatura e o Bolsonaro tem um segundo palanque? Mas quanto isso vale ter uma candidatura que não é viável? Será que vai para o segundo turno? Porque convenhamos, se Bolsonaro é o grande eleitor de Santa Catarina, vamos falar do estado de Santa Catarina, provavelmente Jorginho Melo estará no segundo turno. Estará no segundo turno. Depois, o segundo turno é outra eleição. Então outra vaga para disputa do segundo turno em Santa Catarina, ela fica restrita a um candidato. E quanto mais terem de centro-direita, mais fica difícil a eleição desses pretensos candidatos. Então é possível que o PP, republicanos, PL, PTB estejam com o Jorginho Melo, que hoje é o candidato do Bolsonaro aqui em Santa Catarina. E as esquerdas? Vamos dizer assim, já que eu falo esquerdas, porque existem algumas esquerdas, né? Existe o PCdoB, existe o PSOL, existe o PT, existe o PSB. Mas aqui em Santa Catarina, essa união de forças, ela é mais, ou vamos dizer assim, menos complexa. O Décio Lima é um articulador, um mestre em articulação, não é intolerante. Então a gente já vê alguns movimentos, inclusive na busca no nome de Dário Berger, que hoje é senador pelo MDB, e se não houver espaço para ele mesmo, ser esse candidato do PSB, das esquerdas, para
aí sim dar um palanque grande ao Lula em Santa Catarina, será o candidato das esquerdas pelo PSB, o Dário Berger. Mas, como eu disse, muita água ainda vai rolar por baixo dessa ponte. Então nós temos que aguardar um pouco mais para ver esse cenário político, as peças se encaixarem, esse tabuleiro de xadrez, as peças se movimentarem, para quem vai lá no final dar o checkmate. E esse calor e esse frio que nós vamos ter na política de Santa Catarina, nós vamos estar analisando aqui, além das conjecturas regionais, nas pré-candidaturas a deputado estadual, a deputado federal, né? Uns pitacos também na política nacional, mesmo que muito distante, mas a gente tem muitos amigos e muito acesso aí a políticos do Brasil. Então nós vamos estar aqui realmente colocando vocês a par da política do Alto Vale, de Santa Catarina e do Brasil. E este é então o programa Termômetro, que nós estaremos aqui junto com o Juari, com o Luiz, para trazer a vocês um pouco mais de informação, de bastidores e de como está a política e as candidaturas possíveis ao governo do Estado. Muitos programas ainda vamos fazer até 2 de abril e mais alguns ainda até dia 2 de outubro. Mas você não perca nenhum, pois sempre terá uma informação nova e eu procuro muito me guiar por 3 grandes comentaristas assim que eu tenho que dar o crédito sempre a essas boas notícias, além, claro, das fontes que a gente tem no meio político. Mas o Piara Bosque, o Lula, Marcelo Lula e também o Roberto Azevedo são, vamos dizer assim, comentaristas políticos que a gente tem um olhar especial, porque eles sempre estão bem informados e a gente pode trazer isso para vocês mais a miúdo, o que pode acontecer nesse quadro eleitoral de Santa Catarina. Então, fiquem conosco. Semanalmente, nós vamos estar com o nosso programa Termômetro.